Ô compadre, chega mais perto que hoje eu vou te contar uma daquelas histórias que mexe com a gente até no silêncio da madrugada. História de um rapaz de Goiânia, chamado Renato, que se meteu em coisa que parecia só brincadeira de internet, mas que abriu porta para coisa que ninguém consegue explicar direito. Eu que já rodei por esse Brasilzão inteiro, digo que tem coisa que é melhor a gente não cutucar. Mas o Renato, coitado, não sabia disso. Ele tinha uns 17 para 18 anos. Morava com a família numa casinha simples, dessas de bairro sossegado, com quintal pequeno, portão de ferro, tudo ajeitadinho. A vida dele era comum. Escola, depois um emprego para ajudar em casa e, nas horas vagas, um tal de vício que cresceu dentro dele. A paixão por histórias de terror na internet. Naquele tempo, a internet era novidade, coisa que a gente usava em lan house, pagando por hora. Renato não tinha computador em casa no começo, então vivia naquelas cabininhas cheias de molecada, onde cada tela mostrava um mundo diferente. Foi num desses dias que um amigo mostrou para ele um site esquisito, cheio de fotos, vídeos e relatos de arrepiar até os cabelos do braço. O nome ele nem lembra direito, mas parecia uma prateleira de horrores sem fim. E foi aí que nasceu a mania. Renato ficava fascinado com aquelas histórias. Dizia que sentia medo, mas era um medo que dava gosto, como quem sobe numa montanha-russa sabendo que vai gritar, mas quer ir de novo. O problema é que esse gosto virou vício. Assim que conseguiu juntar dinheiro do primeiro emprego, comprou um computador usado, bem simples, mas que servia para ele ficar até altas horas mergulhado no mundo do sobrenatural. No quarto dele, sempre à noite, rolava a mesma cena. A tela brilhando, o silêncio da casa inteira, e ele devorando cada linha de relatos de fantasmas, aparições, coisas sem explicação. Só que o medo, que antes era só brincadeira, começou a pesar. Ele jurava que às vezes, enquanto lia, sentia um olhar vindo da janela. Levantava, olhava lá fora e não tinha nada. Aos poucos, a coisa foi ficando mais estranha. Barulhos de madrugada começaram a incomodar. Passos arrastados pelo corredor, portas rangendo, sussurros que ninguém mais ouvia. Renato pensava que era a imaginação dele, alimentada por tantas histórias. Até que numa dessas noites, voltando da cozinha com um copo d'água, deixou a porta do quarto só encostada. E não demorou muito. A porta bateu com força, sozinha, como se alguém tivesse empurrado. A mãe dele acordou assustada e brigou, dizendo que ele estava aprontando. Mas as janelas estavam todas fechadas, não tinha vento que desse conta daquela pancada. Na noite seguinte, adivinha? A mesma coisa. A porta fechando do nada, com o estalo seco que ecoava pela casa. Renato ficou perturbado. Tentou ignorar, mas o medo tomou conta. Se encolhia debaixo do lençol, coração batendo forte, só esperando amanhecer. No outro dia, quando contou para a família, ninguém acreditou. Disseram que não ouviram nada, que devia ser invenção ou sonho dele. Isso só deixou o rapaz mais confuso. Foi aí que ele resolveu dar um tempo. Parou de procurar coisas de terror na internet e, curiosamente, os barulhos cessaram. A vida voltou ao normal por algumas semanas, até que uma noite o computador dele decidiu agir por conta própria. Enquanto navegava tranquilo, sem nada de estranho, a tela ficou preta e apareceu um site sozinho, sem ele clicar em nada. Fundo escuro, letras brancas embaralhadas que não formavam palavra nenhuma. Renato fechou na hora, achando que era vírus. Voltou a usar o computador, mas não demorou muito. O mesmo site abriu de novo. Ele rodou o antivírus, tentou resolver, mas o programa dizia que não tinha nada errado na máquina. Achou esquisito, mas seguiu em frente. Só que não era o fim. No outro dia, de novo a tela preta, só que dessa vez tinha mensagem: "Você não vai voltar." Renato gelou. Fechou apavorado. Mas segundos depois abriu de novo com outra mensagem: "Não nos ignore." Aquilo grudou na cabeça dele feito martelo batendo. Ficou com medo, mas também com curiosidade. Quem mandava aquilo? Por quê? E foi a partir desse momento, meu amigo, que a vida de Renato deixou de ser apenas rotina de um rapaz curioso. Ele tinha aberto, sem saber, uma porta que não se fecha fácil. Pois é, meu amigo,
Depois daquelas primeiras mensagens no computador, Renato não conseguiu mais ter sossego. Ele tentava se convencer de que era só vírus, alguma pegadinha digital. Mas no fundo, sabia que tinha algo estranho no ar. O jeito como aquelas palavras apareciam na tela, sempre do nada, sempre no silêncio da noite, fazia arrepiar até a alma. E quanto mais ele tentava ignorar, mais o tal site insistia. As mensagens vinham carregadas de um peso que não parecia humano. Não nos ignore. Você não vai voltar. Era como se alguém soubesse exatamente o que ele estava fazendo. Até os momentos em que ele se afastava do computador, parecia que estavam vigiando. Nessa altura, Renato não guardou o segredo só para ele. Foi procurar aquele mesmo amigo que tinha mostrado os primeiros sites de terror lá na Lan House. Contou tudo, sem esconder detalhe. O amigo, que também era curioso com coisa sobrenatural, arregalou os olhos e disse que queria investigar junto. Os dois começaram a passar horas pesquisando em fóruns, mexendo em sites obscuros, tentando descobrir se aquilo era alguma piada pesada ou algo mais sério. A cada busca, o mesmo site misterioso voltava a abrir, como se tivesse vida própria. Renato ficou tão aflito que um dia formatou o computador inteirinho, achando que assim ia se livrar do problema. Mas adivinha? O site voltou, do mesmo jeito, como se estivesse esperando. Enquanto isso, os barulhos em casa retornaram. Passos arrastados no corredor, vozes baixas, quase como lamentos. Renato começou a perceber sombras se movendo pelos cantos, bem rápidas, sempre no limite da visão. Quando tentava olhar direto, não tinha nada. Mas o arrepio na espinha dizia outra coisa. O amigo dele até brincava, dizendo que Renato tinha chamado coisa ruim pela tela. Mas no fundo, os dois estavam assustados. Uma noite, pesquisando juntos, acharam um relato perdido num canto da internet, falando de um culto estranho. Diziam que esse povo usava computadores como portais para mandar mensagens do além e prender gente desavisada em algum tipo de pacto. Renato leu aquilo e sentiu o estômago embrulhar. Não queria acreditar, mas as peças pareciam se encaixar. Ele até procurou ajuda com líderes religiosos, tentando entender se poderia ser influência ruim, espírito, sei lá. Mas nunca recebia resposta clara. Parecia que ninguém tinha coragem de falar sobre o assunto. Com o tempo, as mensagens começaram a ficar mais pessoais. O site parecia saber da vida dele. Coisas que Renato nunca tinha contado para ninguém apareciam escritas na tela. Medos de infância, segredos guardados no fundo da mente. Era como se alguém tivesse acesso direto à alma dele. Certo dia, já tarde da noite, o quarto gelou de repente. E olha que era verão em Goiânia, calor de rachar, mas o ambiente ficou tão frio que dava para ver a respiração no ar. Na tela do computador surgiu a frase: "Você pertence a nós agora." Renato tentou desligar a máquina, puxou até da tomada, mas o monitor continuava ligado, brilhando, como se zombasse dele. Foi aí que aconteceu o que marcou de vez aquela noite. Ele se virou e viu, encostada no canto do quarto, a silhueta de uma mulher. Era uma figura alta, magra, de pele clara demais, quase transparente. Os olhos, vazios, como buracos escuros que não refletiam nada. O ar ficou pesado, a respiração difícil. Ela abriu a boca e disse palavras que Renato não entendeu, numa língua que não parecia deste mundo. O rapaz ficou paralisado, incapaz de gritar, incapaz de se mover. Só sentia a presença esmagadora daquela mulher espectral que parecia sugar toda a energia ao redor. De repente, ela se desfez no ar como fumaça e o quarto voltou ao normal. O computador apagou de vez, como se nada tivesse acontecido. Renato passou o resto da madrugada em choque, suando frio, sem coragem nem de acender a luz. Quando contou para o amigo, o cara ficou sem saber o que dizer. Pela primeira vez, ele acreditou que aquilo não era apenas um jogo da mente. Naquele momento, Renato entendeu que estava envolvido em algo maior. Algo que não se desfazia simplesmente apertando um botão. E dentro dele, começou a crescer a certeza de que aquela mensagem, "Você pertence a nós agora", não era só ameaça. Era uma sentença. E foi nessa hora que ele percebeu que a vida nunca mais seria a mesma.
Cúmpade, depois daquela noite em que a mulher apareceu no quarto do Renato, nada mais voltou a ser normal. O rapaz até tentava fingir que estava tudo bem, ia para o trabalho, conversava com a família, mas por dentro parecia um zumbi. O medo não desgrudava, o corpo vivia cansado e a mente rodava sem parar, tentando achar explicação para aquilo. Ele começou a evitar o computador. Ficava dias sem encostar na máquina, mas mesmo assim não se livrava da sensação de estar sendo observado. Às vezes, enquanto jantava com a família, sentia um arrepio, como se alguém estivesse atrás dele, parado no corredor escuro. Outras vezes, acordava de madrugada com a certeza de que tinha alguém sentado na beira da cama. Mas quando abria os olhos, não via nada além da escuridão. Renato não contou tudo para os pais porque sabia que iam achar que era maluquice. A mãe já dizia que ele estava exagerando, inventando coisa. Mas ele sabia o que tinha visto. Sabia que aquilo não era sonho. O amigo que acompanhava a história até tentou animar, dizendo que talvez fosse só estresse. Mas quando ouviu os detalhes da aparição, começou a se afastar. Não queria mais dormir na casa de Renato, nem ficar até tarde pesquisando. Disse que aquilo estava pesado demais e que tinha medo de atrair coisa ruim também. Foi aí que Renato percebeu que estava sozinho. E sozinho, meu amigo, o medo cresce feito mato em beira de estrada. As mensagens no computador voltaram, só que agora com mais crueldade. Não eram frases soltas como antes, eram textos que cutucavam direto nos medos mais íntimos. Sabemos que você tem medo da escuridão. Nós vemos quando você se esconde. Nada pode te salvar. Teve uma noite que a coisa ficou feia. Renato acordou com a tela do computador acesa, mesmo sem ter ligado. Na tela, uma sequência de imagens distorcidas, como rostos gritando em silêncio. O som do monitor fazia um chiado estranho, e no fundo quase imperceptível, dava para ouvir uma voz repetindo: "Você pertence a nós. Você pertence a nós." O coração dele disparou. Tentou desligar a máquina, mas cada vez que apertava o botão, a tela ficava ainda mais forte, como se cuspisse luz dentro do quarto. Ele se jogou no chão, cobriu a cabeça, rezou tudo o que lembrava, pedindo para aquilo acabar. Só quando o sol começou a clarear as janelas é que o monitor apagou, deixando o quarto em silêncio. Naquele dia, Renato não saiu de casa. Ficou trancado no quarto, sem coragem de abrir as cortinas. Começou a pensar que estava perdendo a razão. Será que era ele mesmo que estava criando aquilo? Será que tinha enlouquecido? Mas logo descartava essa ideia, porque a experiência era real demais para ser apenas ilusão. E os sinais não paravam. Na cozinha, copos começaram a cair sozinhos. A porta da frente abria e fechava devagar, sem ninguém por perto. Os cachorros da vizinhança latiam sempre na direção do quarto dele, como se sentissem algo que os humanos não conseguiam ver. O mais assustador aconteceu num domingo à noite. Renato estava deitado, tentando dormir, quando ouviu passos dentro do próprio quarto, lentos, pesados, como se alguém caminhava descalço pelo chão frio. Ele prendeu a respiração e fingiu estar dormindo. Os passos chegaram até a cabeceira da cama e pararam. Nesse instante, uma voz feminina, baixa, quase sussurrando, falou no ouvido dele: "Você já é um de nós." Renato pulou da cama gritando, acendeu a luz, mas não tinha ninguém. A família correu assustada, perguntando o que tinha acontecido. Ele tentou explicar, mas a mãe ficou brava, dizendo que ele estava deixando a imaginação destruir sua vida. O pai, homem sério, apenas balançou a cabeça e disse que aquilo era falta de ocupação, que Renato precisava trabalhar mais e pensar menos em bobagem. E foi nesse momento que Renato entendeu que ninguém podia ajudar. Nem a família, nem os amigos, nem religião. Ele estava sozinho diante de algo que ultrapassava qualquer lógica. As semanas seguintes foram um tormento. O corpo dele foi ficando fraco, a mente cansada. Ele se isolava cada vez mais. O computador permanecia desligado, mas ainda assim, ele sentia que estava conectado a alguma coisa. No silêncio, ouvia murmúrios chamando o nome dele. No espelho, às vezes via reflexos que não eram dele. Até que, numa noite sufocante, aconteceu o ponto mais baixo.
Ele acordou paralisado, sem conseguir mexer um músculo. Os olhos se abriram sozinhos e diante dele, bem no teto, estava a mesma mulher de olhos vazios, debruçada, olhando fixo. O rosto dela estava a poucos centímetros e a respiração gelada tocava o rosto dele. Ela abriu a boca e disse, clara como nunca: "Você pertence a nós agora." E foi nesse instante que Renato sentiu como se uma parte dele tivesse sido arrancada. O quarto mergulhou em escuridão total, o ar sumiu dos pulmões e a mente dele se apagou. Então, meu amigo, depois daquela noite em que Renato viu a mulher flutuando sobre ele e sentiu a alma ser arrancada, nada mais foi igual. Quando acordou, já era manhã. O quarto parecia o mesmo de sempre, mas dentro dele, a sensação era de que algo tinha mudado para sempre. Ele levantou devagar, olhou o computador desligado, a cama bagunçada e tentou acreditar que tinha sido um pesadelo. Só que não era. No fundo sabia que não tinha como ser, porque o vazio que sentia no peito não era coisa de sonho. Era como se tivesse deixado uma parte de si naquela escuridão. Nos dias seguintes, Renato voltou a usar o computador, mas nada de estranho aconteceu. O site misterioso não abriu mais sozinho, as mensagens sumiram, e a tal figura feminina nunca mais apareceu. Por fora, parecia que a tormenta tinha acabado, mas por dentro não. Ele ainda sentia, de vez em quando, um arrepio sem explicação. Caminhando pelas ruas de Goiânia, tinha a sensação de que alguém andava logo atrás, acompanhando cada passo. Em casa, no silêncio da noite, jurava ouvir sussurros que não vinham de lugar nenhum. Não era todo dia, mas era o suficiente para lembrar que aquilo não tinha acabado de verdade. E o mais estranho, a frase "Você pertence a nós agora" continuava ecoando na cabeça dele, como se fosse uma tatuagem invisível, uma marca gravada no fundo da alma. Ele tentava não pensar nisso, mas era impossível. Era só encostar a cabeça no travesseiro que aquelas palavras voltavam, firmes, afiadas, lembrando que havia algo o esperando, em algum lugar. O amigo dele nunca mais tocou no assunto. Quando Renato tentou comentar, o rapaz cortou na hora dizendo que não queria se envolver. A família fingia que nada tinha acontecido e a vida seguiu como se fosse normal. Mas Renato sabia que estava marcado. Os meses se passaram. Ele estudava, trabalhava, mas a sombra daquele encontro nunca se apagou. Até que um dia, navegando na internet como se fosse rotina, sentiu a tela piscar. Por um instante, achou que o site voltaria, mas não voltou. No entanto, bem no canto da tela, um detalhe quase imperceptível apareceu. Uma frase minúscula escondida, que desapareceu em segundos. "Estamos esperando." Renato fechou o computador na hora, coração disparado, suor frio descendo pela testa. Naquele momento, percebeu que a coisa não tinha acabado. Só estava em silêncio, aguardando. Talvez fosse esse o verdadeiro tormento, viver sem saber quando ou se iam voltar. E é aí, meu compadre, que eu paro para pensar. Será que o Renato realmente topou com um culto que usava a internet como portal? Ou será que foi vítima de alguma ilusão que se aproveitou do medo dele? O que ele viu naquela noite? Aquela mulher de olhos vazios, as mensagens no computador, os sussurros na madrugada. Foi real ou foi só reflexo da mente dele, já saturada de tanto terror? A resposta, ninguém sabe. Mas o que eu posso te dizer é que o Renato não é mais o mesmo. Ele segue a vida, mas carrega essa marca invisível. Carrega a dúvida eterna se ainda é dono de si, ou se de alguma forma já pertence a algo muito maior, muito mais sombrio, que a gente não consegue enxergar. E eu vou te dizer, companheiro de estrada, cada vez que lembro dessa história, sinto aquele arrepio subindo pelas costas. Porque se tem uma coisa que aprendi rodando por esse Brasilzão, é que o desconhecido sempre encontra um jeito de se aproximar da gente. Seja numa estrada vazia, seja no silêncio da madrugada, ou até na tela brilhante de um computador. Então me diz, você teria coragem de continuar navegando em sites estranhos, sabendo que, a qualquer momento, uma frase dessas pode aparecer para você? Se gostou dessa história,
Já deixa nos comentários o que você acha que realmente aconteceu com o Renato. Era um culto, um espírito ou apenas um jogo da mente? Quero saber a sua opinião. E não esquece de seguir o canal, porque aqui na Boleia do Zeca Estrada sempre tem relato novo para te deixar arrepiado. Agora, se você ainda não viu, corre lá no último vídeo que eu postei. Foi uma história de arrepiar daquelas que também ficaram marcadas na memória. Tenho certeza que você não vai querer perder.